Relacionamento com propósito. Como que nós construímos um relacionamento com propósito? Todo dia a gente acorda com um propósito. Acordou para fazer alguma coisa, né? Então, se Deus te tirou da cama, é porque você tem um propósito nesse dia para ser cumprido, certo? Vocês concordam comigo? Sim. E quando a gente se relaciona com alguém, existe um propósito, seja para namorar, ou seja para algo profissional. Aqui no caso a gente vai falar do profissional, tá, gente? E quando a gente fala de relacionamento com propósito, eu gosto de trazer essa frase aqui. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários também são pessoas, e se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Vocês concordam com isso? Sim. Então, isso é bem bacana. Faz todo sentido dentro de uma área de uma comunicação. Se a gente não entende de pessoas, realmente a gente não consegue se conectar com ninguém. E aí eu trago uma outra reflexão. O que os clientes falam para mim quando ele chega lá na empresa? Quando eu pergunto, você atende quem? Ah, eu atendo todo mundo. Todo mundo não é seu cliente. Não é. Isso é um fato. O seu produto ou o seu serviço, ele de fato pode atender todo mundo. Mas pessoas se conectam com pessoas. Então, para que a gente possa ter isso muito bem claro, saber qual é o tipo de cliente que a gente atende, o que a gente tem que saber? Definir o nosso público. Esse é o primeiro passo. Então, quem eu quero atingir? Qual é o público que eu quero atender? Masculino, feminino, a idade, onde ele se localiza. Então, ou seja, eu tenho que fazer esse estudo realmente do público. Qual é o perfil desse cara que eu quero atender aqui na nossa empresa? A Plusnut, ela já está no mercado há muito tempo, né? Então, ela já tem um público definido dela. Então, nós, enquanto colaboradores, precisamos realmente, de fato, estudar o nosso cliente. E como que a gente estuda o nosso cliente? Precisamos entender das características dele, estado civil, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele tem filhos, porque isso daqui vai fazer com que você gere uma conexão com o seu cliente. Então, ou seja, a partir do momento que a gente estuda, e quando eu falo estudar, gente, é estudar mesmo. Hoje as redes sociais está aí, ó. Ela entrega a vida de todo mundo para quem é ativo nela, né? Para quem só usa para tirar foto, né, Fabiano? Então, para quem utiliza muito as redes sociais, ela mostra para você se o cara ele faz esporte, se o cara ele é casado, se ele tem filho, o que ele gosta, onde ele frequenta, se ele viaja ou não. E nós do comercial, quando nós fazemos essa liçãozinha de casa, estudamos o perfil do cliente, sabemos quem ele exatamente é, nós conseguimos fazer a prática do rapport. Vocês sabem o que é rapport? Rapport é quando tem algo no cliente, na pessoa, a qual você se conecta. Então, por exemplo, você chegou na mesa do cara, você viu uma foto lá do filho. Poxa, é seu filho? Ah, eu também tenho. Aí você está numa negociação com a pessoa, a negociação está começando a ficar meio, né, quente, aí você muda, tira um pouquinho o foco dele, dá a atenção dele em relação à negociação e traz ele para uma outra realidade. Falando do filho, falando de homens gostam muito de falar sobre futebol, né, essas coisas assim. E as mulheradas é família, gente. Você quer interagir com uma mulher, é família. Você sempre vai tocar no assunto dos filhos, do casamento, da casa, enfim, é um assunto que a gente tem assim para dar e render, né? Começa a falar, vai embora. E falar de filhos eu particularmente amo. Então, aí quem é mãe, quem é pai, se conecta e se conecta muito bem no momento da negociação. E isso faz muito sentido. E aí, trazendo um pouco da reflexão. A solução, ela sempre vai estar em você e não no outro. Então, quando a gente atende uma pessoa, nós não atendemos ele para vender algo. Nós atendemos o cliente para solucionar o problema dele. Por isso que nós precisamos entender do cliente, precisa entender muito bem do seu produto, do seu serviço, porque isso vai fazer com que você gere para ele uma solução. Ele vai chegar com você sempre com um problema. E a partir do momento que você entende que aquilo dali não é venda, e sim é uma solução que você vai levar, o seu cenário, a sua performance, a maneira como você trata, ela muda. A pessoa consegue te enxergar de outra forma. E aí eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu falei com o Rômulo da folha de sulfite. Peguem a folha, olhem para ela e coloca nessa folha todo aquele sentimento ruim
que vocês possam estar vivenciando nesse momento. Algo que vocês estão vivenciando de tristeza, falta de alguma coisa, aquele sentimento que às vezes tira o sono de vocês nesse momento. Olhem para a folha, medite na folha e coloque nela todo esse sentimento que vocês estejam sentindo por esses dias. É aquele sentimento que às vezes faz você perder o sono, preocupação, algo que você passou durante a semana ou está passando, família, raiva. É um sentimento ruim sentir raiva, né? Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Todos conseguiram mentalizar isso? Então vamos amassar essa folha, gente. Amassa, 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 amassa. Vamos fazer bolinha, amassa todo esse sentimento ruim, amassa, joga fora. Vocês vão mirar um no outro e vão jogar a bolinha um no outro. Vamos jogar a bolinha. Vamos jogar a bolinha. Joga esse sentimento ruim, manda embora. Agora cada um vai pegar uma bolinha. Olha lá. Ricardo, tá ruim aí, hein? Agora cada um pega uma bolinha amassada. Quem tá sem? Eu quero que vocês abram essa bolinha. Abram. Lembra que vocês colocaram dentro dessa folha sulfite todo esse sentimento ruim que estava dentro do peito de vocês. Liberamos isso, amassamos isso e jogamos essa energia ruim um para o outro, certo? Pesado, hein? A folha ficou até mais grossa. Agora, o que eu quero que vocês façam? Chacoalhem novamente a folha. O que vocês acharam? Já não está com a mesma energia de antes, a mesma vibração. É isso mesmo. Isso acontece com a gente. Às vezes nós chegamos no nosso trabalho, no cliente, aonde quer que seja, com aquela vibração, aquela energia, mas a outra pessoa ela não está pronta para receber isso, ou ela não está no seu bom momento. E a gente não tem a empatia de olhar para aquela pessoa e perguntar para ela o que ela está passando, se ela precisa de ajuda, se ela quer conversar. Às vezes a pessoa só quer um abraço. E a gente não tem essa percepção. Isso, infelizmente, é algo que está muito latente nas pessoas hoje em dia, né? Ela não tem esse feeling de perceber quando o outro quer apenas um abraço, uma atenção. Então aí essa energia ruim acaba fazendo com que a outra pessoa fique como? Desmotivada, desanimada, desamparada, ou seja, ela acaba tendo um dia ruim. Então, isso é para uma reflexão, tá? Que vocês possam olhar para as pessoas onde vocês chegarem e ter uma sensibilidade de olhar para ela de uma maneira diferente, tá bom? Continuando aqui, para poder falar isso, o que a gente precisa entender? De pessoas. E para a gente entender de pessoas, nós estávamos até conversando agora há pouco, o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. O neocórtex, que é o cérebro pensante, né? O límpico, que é responsável por todas as respostas emocionais, e tem o reptiliano, que é o responsável pelos estímulos, né? Aonde a gente mais acaba absorvendo energia? No límbico, que é as respostas emocionais. É aqui onde a gente acaba tendo maior concentração, ou seja, essas energias positivas ou negativas é onde a gente armazena, porque ela gera sentimentos, sentimentos geram emoções e aí o nosso cérebro registra. E aí o que eu queria trazer para você, falando de armazenamento? O que fica armazenado na nossa mente? Para vocês terem ideia, 95% fica no subconsciente. E o que está centralizado no subconsciente? Os medos, os traumas, né? As decepções, as crenças limitantes. Gente, é surreal como nós temos crenças limitantes. Isso é todo mundo. Nós temos as nossas crenças limitantes e precisamos trabalhar isso diariamente na nossa vida. Nós precisamos nos entender, na verdade. Nós precisamos, de fato, olhar para dentro. E isso é um trabalho que a gente precisa fazer na nossa mente. O nosso consciente armazena só 5%.
Então, olha só como é raso, né? A gente trabalha a razão, os objetivos, as sensações, né? Ele fica no nosso consciente. Então, nós temos mais situações no nosso subconsciente do que no nosso consciente. Isso faz sentido para vocês? Aquele medo de barata que você não sabe de onde vem? Ele está ali, ó, registrado no nosso subconsciente. É um trauma, exatamente. E aí, como trabalhar isso? A gente realmente precisa procurar ajuda quando olhamos para isso e entendemos que está nos atrapalhando. Para isso que existe aí um monte de pessoas fazendo terapia, psicólogos, enfim, isso é necessário hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, né? Virou mais do que necessário a gente ser acompanhado, porque nós somos pessoas, gente, e nós precisamos realmente ter esse cuidado. Aí, falando disso, vocês já ouviram falar desse fator DISC? DISC é uma metodologia. Ela é uma metodologia para quê? Para avaliar o perfil comportamental. Eu trouxe algo bem raso mesmo. Na verdade, isso daqui é uma metodologia que depois Rômulo, né, e Ricardo e Fabiano, se vocês puderem aplicar isso no pessoal, é bem bacana, porque aí a gente consegue olhar para todos com um cuidado melhor e até mesmo realocar as pessoas dentro do seu perfil aqui na empresa, tá? Eu vou falar somente das características. E aí, a característica do dominante. Vamos lá. Determinação, firmeza, tomada de decisão rápida e possui senso de urgência. Tudo para ele é para ontem. Gente, tem alguém aqui que é assim? Vamos falar dos três. Quem desses três vocês acham que se enquadra nesse dominante? O olhar está sempre para resultado e sucesso. Normalmente é impaciente. Ele, às vezes, é muito direto e por ele ser direto, ele não consegue ouvir. Quem se enquadra nisso? Quietinho. O próximo é o influente. Quem se enquadra nesse influente, gente? Entusiasmado, otimista, já chega alegre, conversando. É uma pessoa autoconfiante. Normalmente o peito anda assim, ó. A pessoa já anda assim. Ele consegue sempre ver o lado positivo de toda situação ruim. Ele perde o foco com muita facilidade e tem dificuldade em ter uma rotina. E ele é super transparente. Ele não consegue disfarçar o que ele está sentindo. Ou seja, ele deixa resplandecer qual é a sensação que ele está ali no momento. Vocês conhecem alguém assim? E o estável? O estável, normalmente, ele é um cara calmo, sem estresse, puro amor. Ele é totalmente paciente, ele é planejador, ele é consistente, né? Ele é organizado, metódico, previsível. Não tem ninguém assim? Gosta de trabalhar com planejamento e com etapas, né, bem claras e definidas. Possui habilidades natas de mascarar seus sentimentos e emoções. Então, essa pessoa estável, normalmente é uma pessoa sem muita expressão. Tem alguém assim, gente, que se enquadra aqui? Eu tô achando todo mundo muito silencioso. Rodou? Ah, então tá, legal. Então eu perguntei se vocês conheciam, ninguém falou nada. E o conforme? O conforme, ele é exatidão, perfeccionismo, ele é autodisciplina, ele é preciso, lógico, tem uma reflexão analítica, né? Então, ou seja, ele é bem reservado, pouca gesticulação, quase não fala, né? É mais introvertido, uma pessoa conforme, é totalmente voltado para tarefas, né? Então, legal que vocês rodaram um DISC, então cada um aqui já sabe qual é o seu perfil. Vocês conseguiram se localizar aqui? Isso é um autoconhecimento, isso nos ajuda realmente, de fato, a nos conhecer melhor e praticar aquilo que precisa ser melhorado e aperfeiçoar mais ainda aquilo que a gente já manda muito bem, né? Toda. Pode existir mais características, né? Sim. Uma única pessoa transitar em todas as situações. Sim, sim. Sempre vai ter um que vai dominar. Você sempre tem um que domina mais e os outros, eles são uma cadência, né? Você tem
Normalmente as pessoas elas se enquadram em mais de um, dois perfis, né? Mais de dois perfis, na verdade. Mas tem aquele que predomina. Sempre vai ter um que predomina. E os outros, gente, aquele que não predomina, é possível aperfeiçoar. Tudo é possível a gente aplicar e aperfeiçoar. Então, por exemplo, eu preciso ser um pouco mais analítico, eu vou trabalhar isso. Quando a gente tem isso muito claro, em qual perfil a gente se encontra e qual a gente precisa aprimorar para nossas atividades dentro de uma empresa, você consegue identificar, poxa, realmente, eu preciso ser mais planejador. Como eu faço para ser uma pessoa assim? Aí você já tem um direcionamento, fica mais fácil de você trabalhar isso na pessoa, né, que está ali trabalhando junto com você. E outra, as pessoas elas se complementam. Então, por exemplo, numa sociedade o perfil não pode ser igual. Eles precisam ser diferentes, porque um vai complementar o outro. Se tem duas pessoas que são muito assim, eufórica, tudo para ontem, um negócio para dar ruim é rapidinho. Tem que ter o equilíbrio, né? E isso é para tudo, até mesmo no nosso casamento. Existe o equilíbrio. Você pode reparar, sempre vai ter um que é mais acelerado e o outro é mais neutro, para ter esse equilíbrio. Porque imagina os dois acelerados, dá curto-circuito. E isso é para tudo, né? E aí, tudo que você faz comunica alguma coisa. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Vocês já ouviram falar desse livro, O Corpo Fala? Esse livro é bastante interessante, ele é bem legal. Ele fala muito sobre a nossa postura, a nossa conduta, a maneira como a gente se comporta. Então, é bem interessante. E, de fato, gente, o nosso corpo, ele comunica. Se você entra assim, ó, você está transparecendo o quê? Né? Você não traz autoridade, você não traz confiança, você não traz credibilidade. Você vai visitar um cliente, como é que você tem que ir? Peito erguido. Você tem que ir confiante, você tem que passar para o cara que você entende do que você está falando. Né? Então, o nosso corpo, ele fala e fala muito. E agora, como que a gente faz para se conectar com essas pessoas? Tem alguns caminhos, né? Normalmente, empresas trabalham muito o outbound, que é a ligação, né? É o ativo, é você fazer o ativo. E tem outras ações também que a gente se conecta com essas pessoas. Fazendo network, eventos, visitas, né? Network, eu sou fã dessa estratégia. Porque no network você começa a conhecer melhor o outro. E nesse momento que você tem de conhecer a pessoa ela começa a ter uma confiança no seu trabalho. E a partir do momento que ela tem confiança no seu trabalho, ela te indica, ela fecha com você. Fica muito mais fácil, digamos assim, uma transição empresarial. A gente consegue passar mais segurança para a pessoa, né? E uma das coisas que eu sempre fazia, isso eu vou contar um pouquinho da minha experiência. A última empresa a qual eu trabalhei, um projeto de relacionamento, qual que era a intenção deles? Gislene, eu preciso aumentar o meu perfil de cliente de arquitetos. Então, eu fiz toda aquela liçãozinha de casa. Eu fui lá, estudei o público, eu fui saber quem eram os caras, onde eles frequentavam, qual era o tipo de conteúdo que eles gostavam, e para poder começar a entender melhor do segmento deles, fui bater obra, fui medir obra, fui aprender de esquadrias de alumínio, ou seja, me enfiei no meio desse povo. Com isso, eu comecei a visitar os escritórios, selecionei o perfil, porque arquiteto tem um monte por aí. Então, eu selecionei o perfil do arquiteto que eu gostaria de atender e trazer para dentro da empresa, que era uma exigência, e toda vez que eu ia visitar esse arquiteto, esse profissional, que eu ia visitar ele, eu sempre levava um mimo, que era o quê? Um bolo, alguma coisa. Por quê? Nós temos o caminho, a palavra, ela, na verdade, ela nos ensina, né? Se você quer falar com uma pessoa importante, leve um presente e será fácil. E é de fato fácil, gente. Eu levava um bolo simples, chegava no cara, falava, oi, tudo bem? Eu vim te visitar, estava passando por aqui e vim te visitar. Técnica do bolo. Exatamente. Chegava lá, aí o cara olhava para mim, se ele não tinha tempo para me receber, ele me recebia. Aí ele, eu vou preparar, eu trouxe um bolo para a gente tomar café aqui com você e sua equipe. Vamos. Sentava a equipe lá,
gente, eu saía com um projeto do escritório do cara. Então, assim, é a prática do rapport, porque eu já sabia quem ele era, eu já sabia se ele era casado, se ele tinha filho, o que ele gostava de fazer, os lugares que ele frequentava, as viagens que ele fazia. Então, assim, eu já ia com a minha lição de casa pronta. E estava passando por ali e levava um mimo para ele. E a técnica do bolo dá muito certo. Porque aí eu fiquei sendo conhecida como, na região, a menina do marketing. Eu fiquei conhecida como a menina do marketing. E isso para mim deu muito bom, porque virou minha marca pessoal depois. E falando um pouco sobre mim, né, já que nós estamos estendendo nesse assunto, tá diferente as fotos, as outras vocês vão ver, tá diferente também. Falando um pouco sobre mim, mas para falar de mim, eu gosto muito de trazer a minha inspiração, que é a minha filha. Eu sou a mãe da Dandara, ela é uma princesa, para quem conhece ela pessoalmente sabe que eu não estou falando mal, ruim, ou seja, demais, não. Ela realmente é uma menina surreal. Eu sou a tutora do Largado, que os meninos também tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Recentemente, tadinho, passou por uma operação, mas ele tá super bem. Ele é meu companheiro, meu petzinho. Sou a esposa do Sandro, como vocês falaram. E a minha experiência, eu tenho mais de 20 anos de mercado na área do comercial. Sou formada desde 2012, né? Eu tenho MBA em marketing, amo o que eu faço, adoro. Na verdade, é a minha inspiração. Estudei recentemente o PNL, que é o Programação Neurolinguística, que aborda toda essa parte de relacionamento, comunicação, né? Ele traz para a gente metodologias e ele traz técnicas também para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, né? Eu sou uma apaixonada por Jesus. Amo falar sobre os princípios milenares, né? Que é um dos meus pilares. Adoro falar de Jesus. Por quê? A nossa vida, nosso manual de vida está ali na palavra. Tudo que você precisa, você vai ali e busca, você tem uma resposta, como vocês viram lá dos mimos, né? Família é a minha base, né? Eu sou 100% família, amo tudo que seja relacionado à família. E conhecimento, gente, que eu gosto sempre de aprimorar as minhas competências. Estou sempre estudando, estou sempre nativa, estou sempre buscando conhecimento. Isso é algo latente em mim, desde sempre eu sou assim, gosto de ser assim, e eu acho que é algo que sempre vai me agregar, porque conhecimento ninguém tira de você, a não ser que Deus queira vir fazer um apagão, né? Mas caso contrário, você vai carregar e vai ajudar outras pessoas. Essa sou eu, gente. E para finalizar, uma frase do Augusto Cury: as grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. E isso faz total diferença. Às vezes, um pequeno detalhe faz você alavancar os seus negócios, alavancar a sua vida. Você sai de um ponto, de um estágio, e vai para um outro onde você olha para trás e fala: poxa, eu não imaginava que eu conseguia chegar aqui. E eu sou prova viva disso, gente, porque eu almejava fazer algo que eu faço hoje. Isso, lá atrás, eu já me via fazendo isso, o que eu faço hoje. Então, assim, são os pequenos detalhes. É aonde o conhecimento, aonde você traz mesmo coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu. E aí eu quero trazer um vídeo para vocês, que é uma reflexão. Seja em casa, no trabalho, nos esportes, no trânsito ou em qualquer outro lugar, você é o que você faz. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona? O novo vencedor ou o perdedor conformado? A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo? Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto.
Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser? Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Só será construído a partir de cada um dos seus atos, tijolo por tijolo. Porque você é aquilo que você faz. Que imagem você quer passar, né? Como que você quer que as pessoas olhem para você e te vejam? Qual é o seu legado, né? Qual o legado você quer deixar? Então essa é a reflexão que eu tenho para vocês. Agradeço, né? Me sigam no Instagram. Eu sou a Gi, a mina do marketing. Tá aí o QR Code para vocês apontarem na tela e começarem a me seguir. Gratidão, gratidão por essa experiência e espero ter contribuído com vocês aí também.